Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica e Pastoral. Eu sou o Davi Domenicali, eu pastorei a Igreja Batista Fraternidade na cidade de Caieiras, em São Paulo, e também atuo como orientador, professor de teologia em algumas áreas específicas. O vídeo de hoje é para falar sobre se um cristão ele pode ser de direita ou de esquerda. Esse assunto aqui ele vai servir para geral, para quem quiser ouvir, né, e compreender, concordando ou não, mas tem aqui um ponto de vista, tá? Tem aqui uma contribuição com a minha fala, acredito que seja para contribuir com alguma coisa no campo da reflexão cristã. Mas serve também para orientar, né, obreiros, pessoas que trabalham na igreja, a pensar sobre isso, né, a cristãos em geral. E também eu posso usar isso aqui, né, como parte de alguns assuntos que eu trato nas disciplinas de ministério pastoral, teologia pastoral, eclesiologia. A gente acaba entrando em alguns campos, né, vida cristã, prática e vida cristã, né, e também na área da sociologia da religião, enfim, acredito que seja útil essa reflexão, tá? Pessoal, é assim, o cristão ele pode ser de direita e de esquerda, ou direita ou esquerda, politicamente falando. Peço que você se inscreva no canal. Sua inscrição é importante, que você curte o vídeo, dá um like aí para ajudar a gente e compartilha com alguém aí no seu Facebook. Coloca no compartilhar aí. Facebook ou WhatsApp, grupos de WhatsApp, enfim. Compartilha esse link. A resposta é não. Não, um cristão ele não pode ser nem de direita nem de esquerda. Às vezes a gente comete um deslize, né? Dizendo, eu sou da esquerda, eu sou da direita. E às vezes a gente acaba falando sobre isso. E mais do que devia, acredito. Mas o correto é que não. Apesar de sermos cidadãos brasileiros, né, a igreja, o cristianismo é a nossa religião. Todo mundo tem uma religião, né? E ainda mais quando se trata de país democrático, não é verdade? Mas todo mundo tem direito de ser cidadão, todo mundo trabalha, todo mundo paga imposto, né? Todo mundo vota e tem que escolher aí o seu candidato, o seu político, né? Então, faz parte da democracia, tá? Expressão, direito, liberdade de expressão, né? Então, direito de culto, né? Mas, no âmbito do cristianismo, é complicado quando a gente ergue uma bandeira. Quando a gente ergue uma bandeira, se filia a um partido, né? Por quê? Porque a gente acaba indo para um campo que, dependendo da polarização que acontece, a gente fica privado de falar do evangelho, tá? Mas isso não significa que as pessoas não têm que se posicionar, tá? Agora, o fato é que a gente não deve votar, e aí é uma opinião minha, e eu falo aqui como pastor evangélico, e como cristão, e como pensador na área da teologia e da história também, que eu também sou licenciado em história, em pouco de filosofia também ajuda. Mas levando para esse campo da reflexão, o cristianismo, ele prega o reino de Deus, levando para o lado do cristianismo, tá? E o reino de Deus, ele não está ligado diretamente ao reino dos homens. A gente vive no reino dos homens, mas nós cristãos verdadeiros, nós militamos pelo reino de Deus. E no reino de Deus não existe preto, não existe branco, não existe rico, não existe pobre, não existe homem, não existe mulher, e não existe direita nem esquerda. No reino de Deus, veja bem, o reino de Deus é o reino de Deus, e todos são iguais. Entende? Agora, o cristão ele vota de acordo com as necessidades ou conforme os seus princípios. E é isso que eu gostaria, se tiver alguém que é militante de esquerda ou militante de direita, que estiver passando aqui pelo canal, eu gostaria que você entendesse isso. Às vezes as pessoas assistem meus vídeos e nem cristãos são.
Não são pessoas cristãs, não são evangélicas ou nem católicas, ou algumas até são, e às vezes nem assistem o vídeo inteiro, né? Já vão metendo críticas aqui sem ver o vídeo, né? Tem gente que é do mal mesmo, né? Vem só para causar, né? Mas gostaria que você visse até o fim. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito curto não, mas sei lá, vê até o fim, vê o que você consegue ver. Olha só, no ano de 2002, eu marquei aqui as datas, né? 2002 o Lula ganhou as eleições pela primeira vez para presidente da República. O Lula, e então o PT começou a formar uma grande bancada, e aí o PT se projetou no poder. Até então o PT era oposição, porque né, não tinha ainda um presidente petista, né, ou completamente declarado de esquerda. Nós tínhamos centro-esquerda. Lembre-se, direita no Brasil é uma falácia, uma mentira. Tá? Direita no Brasil não. Direita no Brasil não existe. O que existe no Brasil, ou existiu, né, ou existe, é um centrão político que domina desde sempre, que também trabalha com elites, isso é fato, que vê interesses das elites, isso também é fato, sem querer levar para o lado da ideologia, estou falando aqui só de fatos, e a gente viu muito o pessoal de centro no poder. E aí o centro, que eu acho que até deveria ser o ideal, né, para dialogar com a esquerda, dialogar com a direita, com as alas, né, de interesses da esquerda e da direita. O centrão seria esse meio. Porém, o centrão, como nós sabemos, ele é um centrão que se vende, né? É um centrão que trabalha por dinheiro, né, e traz muitos escândalos para o nosso país. Infelizmente, o centrão ele faz o sistema funcionar, ele vê o que é melhor para ele, particularmente, individualmente, e nesse centrão tem um aglomerado de vários partidos que têm os seus próprios interesses. Então o povo mesmo e setores representados pelo povo, às vezes vão ficando em segundo plano. Tá? E essa que é a verdade. Direita mesmo no Brasil, e nem vou falar que é extrema-direita, porque também é outra falácia. Dizer que Bolsonaro, né, em 2018, quando ganhou a presidência da República, ganhou a eleição para presidente da República, ele trouxe a extrema-direita, também é outra falácia. Vocês não sabem o que é extrema-direita, tá bom? Vocês não sabem o que é extrema-direita. Então, a direita, vamos dizer assim que o Bolsonaro trouxe a direita, tá? E talvez foi o único movimento verdadeiramente de direita que surgiu e que não deu pra gente ver muita coisa, porque veio, além de muita pressão, né, de muita pressão do centrão contra, críticas pesadas da esquerda, Bolsonaro comprou uma briga terrível com a mídia, teve o azar de pegar uma pandemia, ou seja, mundial, morrendo gente pra caramba, e o pior é que eu acho que ele poderia lidar um pouquinho melhor, né, com as pessoas, no sentido de ser um pouquinho mais humanizado ao falar com as pessoas durante a pandemia. Né? Eu tenho aí um vídeo, por exemplo, que morrendo gente, eu perdi pessoas que eu conhecia durante a pandemia, e conheço outros que ficaram com sequelas, né, com sequelas sérias devido à pandemia, tá? Não dava para evitar, como alguns querem dizer, ele poderia ter evitado, isso aí é uma besteira, ele não poderia ter evitado nada, a pandemia foi algo terrível, a questão das vacinas tem controvérsias, tá? Mas a fala do Bolsonaro, por mais pressão que ele sofresse da mídia batendo nele o tempo todo, e a mídia foi muito canalha nesse sentido, mas eu acredito assim que o Bolsonaro ele tinha que ter pensado melhor nas suas falas. Essa fala que eu vou mostrar agora, por exemplo, é uma fala ruim, quando alguém perguntou para ele se o número de mortes, né, estava aumentando demais e tal. Eu não lembro a pergunta exata, mas foi uma pergunta assim que ele estava sendo gravado, né, o jornalista perguntando, e ele responde isso aí, ó: eu não sou coveiro, né? Dá uma olhada aí. As mortes. Quantas mortes o senhor acha que cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como que foi a reunião com o ministro? Não sou coveiro. Como que foi a reunião com o ministro? Que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. Então, assim, eu acredito que faltou um pouco de senso político, de mais humanização nas falas do Bolsonaro, tá? Eu não acho que foi um político ruim, não. Eu acho que ele segurou bem as pontas num momento horrível que o Brasil passou, tá?
Essa coisa de o pessoal ficar falando, não, o cara é corrupto. Olha, não tem nenhuma prova que o Bolsonaro foi corrupto ou é corrupto, tá? Isso é verdade. Se quiser me criticar, vem aqui, mas mostra a prova, porque saiu um monte de polêmica. Por exemplo, uma polêmica lá que ele tinha mexido com os joias, né? Que eram presentes que tinha que ter ficado guardados, e aí o Bolsonaro estava tentando vender e tal. E isso depois foi resolvido, foi explicado. A justiça, a polícia investigou e viu que de fato Bolsonaro não tinha cometido nenhum crime. Então o pessoal lançou muita besteira na mídia e depois, na hora de investigar, viram que não era nada daquilo. Então Bolsonaro foi sendo inocentado, né? Acusação após acusação, ele foi provando que não devia nada. Gente, eu não tô puxando sardinha, eu tô falando a realidade. Tanto que é verdade que Bolsonaro não foi preso, ele tá preso agora. Eu tô gravando esse vídeo em maio de 2026. Ó, maio de 2026, inclusive é ano de eleição. Bolsonaro foi preso, não foi porque fez corrupção. O Lula fez corrupção. O Lula fez corrupção. Não só o Lula, como um montão de gente que tá tudo solto hoje, porque o STF passou um pano pra galera, liberou todo mundo. Independentemente de como aconteceu o julgamento e tal, as provas eram reais. Os crimes eram reais, que Lula cometeu e que a turma que compunha os escândalos do passado, como Petrolão, Mensalão, eram verdadeiros, a corrupção existiu. Tá? Mas aí fizeram aquela maracutaia toda, o STF deu uma ajudada, meteu uma canetada e fez que todo mundo fosse liberado da cadeia. Diferente do Bolsonaro, que está preso. E está preso, sabe por quê? Porque acharam corrupção? Não, viraram a vida do cara de ponta cabeça. Investigaram o cara em tudo quanto é lugar. Não tenha dúvida, meu amigo, mesmo que você, que é um crítico do Bolsonaro, que odeia o Bolsonaro, você não precisa ser uma pessoa sem escrúpulos. Você não precisa ser uma pessoa sem caráter, sabe? Tipo assim, não, eu vou falar que o cara foi corrupto, sim, não sei o quê, né? Com sangue nos olhos. Você não precisa ser um mentiroso. É só você falar, não, investigaram o cara mesmo, pra caramba, tiveram várias denúncias, mas no final ele foi liberado dessas denúncias, foi sendo inocentado, porque elas não tinham, elas eram denúncias, porém ao investigar, chegou ao ponto de que ele de fato não havia cometido crime algum. Então, se não fosse isso, meu amigo, você sabe, Bolsonaro tem muitos inimigos. Já estaria preso por qualquer ação. Investigaram o cara até para ver se ele não incomodava as baleias. Você sabe disso. Então tentaram de todos os jeitos, tentar um meio para enfiar o cara na cadeia. Mas a única coisa que restou foi o quê? Devido àquele movimento de 8 de janeiro, onde muitas pessoas foram presas porque invadiram lá, né, o lugar onde atua o STF, lá em Brasília, né? Foram lá e alguns depredaram coisas e tal, embora tem muita gente ali que só tava lá, mas não depredou nada e mesmo assim foi condenado junto, né? Muita gente foi condenada e com penas absurdas comparado ao que a esquerda, o pessoal de esquerda já fez, o MST já fez, e tá todo mundo aí solto, nem se compara a pena que um recebeu e outro não recebeu. Então você vê que aí nós temos 2 pesos e 2 medidas por parte do judiciário, que está certamente sendo parcial. A justiça devia ser imparcial, mas está sendo parcial. Bom, mas aí a gente vai ver que, por conta disso, acharam fora essa questão do povo lá, né? Mas não foi Bolsonaro que mandou ninguém para lá. Bolsonaro saiu do país, depois voltou para o país. Poderia ter ficado lá, mas voltou, né? E aí o pessoal começou a investigar lá o Braga Neto, o ex-assessor do Bolsonaro. Aí houve um zum. O camarada foi fazer uma delação contra o Bolsonaro, né, com medo de ser preso, e mudou a delação mais de 5 vezes. Sua declaração, e isso por si só já era para ter sido anulado um julgamento onde o camarada vai fazer uma delação e fica toda hora se contradizendo ou mudando os argumentos, né? Gente, isso aqui que eu tô falando não é uma fake news, é só você sair da sua bolha e investigar esses pontos que eu tô falando e você vai ver que é verdade. Mas eu não tô aqui para defender Bolsonaro não, eu até falei aí que eu acho que ele deveria ter sido mais humano, né, nas suas falas durante o Covid, e ele magoou muita gente com essas falas duras. Muita gente vai morrer mesmo, eu posso fazer o quê? Eu sou Messias, mas não sou Jesus, não faço milagre, sou Messias, mas não faço milagre, vai morrer mesmo, tal, o que eu posso fazer? Nessa hora, o camarada tem que falar, gente, eu sei que tá difícil, eu lamento muito, mas olha,
né? Vamos ter fé, vamos ter esperança, Deus vai nos ajudar. Eu quero dizer que eu sinto muito pelas perdas, estamos trabalhando para fazer o melhor possível. Tá? Falas mais humanizantes, não falas pesadas, conversa. É uma das falas que eu coloquei, ele dizendo, eu sou coveiro, pô, como é que eu vou saber o número de mortos, né? Bom, e aí é o seguinte, quem perdeu pessoas ou adoeceu, ou quase morreu, sabe como foi sinistro ouvir um presidente da República falando palavras duras, enquanto era para levar uma palavra de conforto com o povo assustado. É isso que um líder deve fazer. Não é alimentar crianças, não é manter o povo infantil, não. Mas é também saber que no emocional do ser humano, ainda mais diante do medo, do desconhecido, é necessário você acalmar as pessoas, tá? Isso é padrão para um líder, tá? Bom, aí, mas assim, o fato é que o Bolsonaro foi preso, não é porque acharam não acharam nada contra o camarada, mas é que aquela minuta que acharam, um rascunho, um papel, né, e foi para a cópia até na internet, até no Google, acharam que ali era uma trama verdadeira contra o Lula, que havia plano de matar o Lula, de matar o Xandão lá do Supremo Tribunal Federal, e aí virou aquela história toda, construíram isso, e o Bolsonaro foi preso porque ele estava incentivando um golpe. E é por isso que ele está preso, embora existem muitas controvérsias, né, e nenhuma prova concreta de golpe, porque não tinha nenhum militar ativado, não tinha nenhuma força armada ativada, não tinha nenhum plano verdadeiramente em ação, né, não tinha nenhum projeto, não tinha. Falar que tinha, isso é uma piada, pessoal, né, isso é uma piada. E não tinha, então, o que podia ter conversas de desabafo, e não que estejam certas, mas eu tenho certeza que o pessoal da esquerda deve falar coisa pior. Não foi assim que fizeram? Né? Teve um grupo aí que quando o Bolsonaro ganhou para presidente, fizeram aí um vídeo, e amplamente esse vídeo foi visto aí por tudo quanto é lugar, onde eles fizeram uma cópia da cabeça do Bolsonaro, né? E ficavam chutando, né? A cabeça do Bolsonaro como uma espécie de violência, né? Ao Bolsonaro. Fora as mentiras contra ele, né? Várias. Bom, mas enfim, pessoal, não vim aqui pra... Eu só tô mostrando aqui que no Brasil as coisas estão desse jeito. E se você acreditar em tudo que você escuta, ou você vai defender demais o Bolsonaro, achar que ele é um santo, ou você vai achar que ele é o vilão que estão pintando, ou seja, um demônio. E você tá errado, porque ele nem é santo e nem é um demônio. Ele é um político, como qualquer outro, e fez menos coisa ruim do que vocês estão dizendo que fez. Isso que é verdade. Tá? Agora, ele era contra as ideologias, né, as pautas ideológicas, né, diminuiu o dinheiro da Lei Rouanet, né, entendeu? Diminuiu, não se esqueça, ele diminuiu o número de ministérios, ou seja, os ministérios são formas de espalhar mais dinheiro público. O Bolsonaro diminuiu, né, o tamanho da máquina pública. Não era o suficiente ainda, mas já era um começo, né? Então o Bolsonaro fez bastante coisinha que irritou, né, uma categoria política, e, de certa forma, dificultou, né, o trabalho para esse pessoal. Não só isso, não negociou com os criminosos, né, como vazou aí um vídeo de um traficante, um áudio de um traficante falando que preferiu o Lula, né, o governo do Lula, porque o governo do PT, do Lula e do PT, porque a Dilma também, no caso, eles conseguiam fazer um diálogo cabuloso, né, já com o governo do Bolsonaro não tinha diálogo nenhum. Então você vê que tem coisa esquisita aí por trás. Isso tudo que eu estou falando é realidade. Então o cristão, não é errado o cristão falar eu sou bolsonarista. Você não pode ser um bolsonarista. Você também não pode falar eu sou um lulista. E eu estava falando que em 2002, quando o PT, 2002, voltando lá para o passado, tá? Eu estou gravando um vídeo em 2026, volta lá para 2002, 24 anos atrás. O PT ele era oposição. A esquerda era oposição. E naquela época a esquerda não tinha um problema com a igreja. Pelo contrário. A igreja ela era simpática, ela era muito simpática com o movimento da esquerda. Por quê? Porque falava-se muito sobre justiça social, sobre ajudar o pobre, o trabalhador, tá entendendo? O necessitado. Criticava-se o dinheiro que ficava na mão de poucos e o pouco dinheiro na mão de muitos, né? Ou seja, pouco dinheiro na mão de muitos, né? E muito dinheiro na mão de poucos. Então, se pregava uma melhor distribuição de renda, um projeto assim. Então, isso sempre foi favorável para cristãos que são seres humanos. Então, o que acontece é que nessa época, até o Silas Malafaia, né, abraçou o projeto, apoiou o Lula. Muitos cristãos, eu votei no Lula, né, lá em 2002, votei no Lula também em 2006, só para você saber, tá? Mas o que acontece? Daí, depois que o PT virou governo, ele mudou, pessoal.
os banqueiros enriqueceram muito no governo do Lula. Eu já falei, né? Entrou para os escândalos de corrupção, mensalão, né? Mensalão, petrolão, dos Correios, lembra aquela situação dos Correios que tem a ver com mensalão e tal? E agora, né? Em 2026, as pessoas que estão em volta do Lula estão envolvidas. Frei Chico aí estava meio que a ONG envolvida num escândalo aí com o Banco Master e com o desvio do dinheiro dos aposentados do INSS, né? Se você está antenado, você sabe o que está acontecendo no envolvimento do INSS. Lógico que tem gente de direita também envolvida. Por isso que eu falei, você não pode ser de esquerda ou de direita, você tem que ser, nessa hora você tem que ser neutro. Nesse campo é muito perigoso você pôr a mão no fogo por ser humano. Você tem que ser um cara antenado, um homem, uma mulher antenados, né? Tá bom? Então eu falo isso não é só para cristão, eu gostaria que isso atingisse os não cristãos também, né? Mas, enfim. E, pessoal, é assim, mas existe sempre o mais ruim e o menos ruim, né? O mais sujo e o menos sujo. Infelizmente, nesse momento, o PT é o mais sujo. Infelizmente, nesse momento, o Lula é o mais sujo. Tem até o filho dele, o Lulinha, sendo brindado aí, né? Sendo, aliás, blindado, protegido, né? A esquerda inteira votando contra a CPMI desse escândalo do INSS, do desvio de verba do INSS. Olha, é só pesquisar, votaram totalmente contra. Eles não querem que a coisa seja investigada, porque eles sabem que vai cair a casa de muita gente, e eles sabem. Então isso é o quê? Ser corrupto, certo? Quando você não quer clareza, quando você não quer transparência, você é corrupto, certo? Bom, aí é o seguinte, então de lá para cá, desde que o Lula assumiu o poder, no primeiro ano até que foi bem, mas depois do segundo ano para frente começou a ter esses problemas, né? Aparecer investigação da polícia contra a esquerda, muito sistema de corrupção envolvido, muita coisa. Bom, pessoal, chega um ponto então que apesar da Dilma ganhar, ela foi impeachmentada no segundo mandato, porque ela ganhou 2 vezes, e o PT foi se perpetuando no poder. Você percebe que é um projeto de poder? Não adianta ficar criticando esquerda e direita, você tem que olhar, você que é cristão, agora me dirijo a você, pelo que está acontecendo, tá? Então assim, teve uma época que voltar na esquerda era útil. Por quê? Porque tinha a ver com os princípios. Primeiro que eles não tinham uma pregação ideológica, né, contra a família tradicional naquela época. Se tinha, eram minorias ali que não tinham força nem voz, mas eles não tinham essa cartilha forte ainda contra a família tradicional, né, ou seja, ideologia de gênero nas escolas, coisas, né, 2002 estava começando esse movimento, mas ainda era fraquinho, então não era uma realidade ainda. Ainda atendia-se a perspectiva conservadora ainda, né, porque os cristãos são conservadores, isso é fato, né. Aí, assim, tinha menos problema em questões ideológicas, né? Pautas feministas, por mais que tinha, ela não falava muito, abraçava muito a questão do aborto. Uma ou outra falava, mas a maioria falava do respeito à mulher, da posição da mulher no mercado de trabalho, né? Do direito da mulher também estar na política, ter mais abertura para a mulher, valorização da mulher, proteção da mulher, o que todo mundo, inclusive a igreja, principalmente, acha correto, a defesa da mulher e também a valorização da mulher. Por isso que a esquerda ganhou o apoio dos evangélicos, dos católicos, no ano de 2002 e também no ano de 2006, quando o Lula ganhou 2 vezes. Por quê? Porque a linguagem era de interesse comum. O que era? Era contra o racismo, na época, era contra a má distribuição de renda, ou seja, que o país tinha que ter um projeto de distribuir a renda de forma mais igualitária, favorecer o trabalhador em questões de compra, poder de compra, melhorar a questão do emprego para todo mundo, né? Tinha essas pautas que eram pautas sociais, fome zero, né? Porque era tirar as pessoas da linha de pobreza, né? Investir mais na educação. Então tinha esse negócio todo que era importante. Então as igrejas elas não tinham uma briga com a esquerda. Então muita gente, meu irmão, votou em PT, né? Pelo menos uns 3 anos seguidos aí. Pelo menos 2 mandatos do Lula, lá em 2002, 2006 e também depois em 2010, né, 2009 para 2010 na Dilma, no primeiro mandato dela. Depois que os escândalos vieram à tona, ela perdeu voto tanto de conservadores, tanto da igreja quanto de outros setores. E além do que, as cartilhas ideológicas ganharam muita força dentro do PT, o que abafou a voz conservadora desse movimento. Então, pessoal, o que acontece é que aí as pessoas, os cristãos falam, não, nessa esquerda que está aí agora, não dá para votar mais.
Entendeu? Porque eles vão totalmente contra. Primeiro que se corromperam. Corrupção na esquerda de monte. Mais do que na direita, atualmente. É verdade, isso é um fato, né? Não que a direita seja santa, tá? Mas, entendeu? E o cristão, como eu disse, ele já votou na esquerda. E agora, por uma questão de princípios, está votando na direita. Porque a direita, ela está se comprometendo menos com a corrupção, se envolvendo menos com os criminosos, os traficantes e coisas do tipo. Já a esquerda tem escândalos terríveis envolvendo essa área. A direita, ela está querendo endurecer as penas para criminosos. Já a esquerda, ela é contra que se endureça a pena para criminosos. Então o povo está cansado de violência. E a igreja, eu sou um pastor de igreja, eu não quero que o membro, ao vir para a igreja, um membro da nossa igreja, seja assaltado no ponto de ônibus depois do culto. Como é que eu vou ficar favorecendo a esquerda? Como é que eu, pastor David Dominicali, que vejo a luta dos meus irmãos que congregam na nossa igreja, sei que ele corre o risco de morrer na rua por conta de um bandido que vem apontar arma para a família, né? Não importa a idade, eles não respeitam ninguém. E eles sabem que não tem, é um país da impunidade, eles agora têm a proteção, não sei de quem, e eles então fazem o que querem, porque a esquerda ela é contra endurecer as penas para o bandido. Então eles vão e roubam, então eles roubam os velhinhos. Então imagina os membros da minha igreja ficar lá no ponto sendo assaltado. Ou vai entrar no carro no estacionamento e vem um indivíduo para roubar eles, né, apontando a arma para poder comprar uma cervejinha, roubando o celular deles. Então, que é o que o Lula, inclusive, defende, né, numa das suas falas. E aí vão falar que é fake news. Não, não é fake news, é só você revirar a internet, enquanto o Lula... Bom, o Lula vai censurar agora, ele vai mandar tirar um monte de vídeo do ar, né? Vai falar que é antidemocrático, que são vídeos com problema, né? E é por isso que ele quer censurar a mídia, que ele chama de regular a mídia, tá? Que é uma coisa de ditador, certo? Mais um motivo pra gente não votar no Lula. Então, não é que o Lula é de esquerda. Ai, pastor, você é de direita. Não, eu não tô nem aí com a direita. Mas ela é a menos suja hoje. É o que menos atrai problema hoje. Pelo menos nesse cenário. Como eu disse, já votei na esquerda lá atrás porque ela era a melhor opção naquela época. Hoje não é mais. Vocês estão entendendo isso aí? Então, o cristão, ele é antenado, ele está vendo o que está acontecendo. E eu estou falando do cristão porque é a área que me compete. E eu posso ter certeza. E tem outras religiões, pessoas também conservadoras, de outras religiões, seja da Umbanda, do Candomblé, seja no que for, que também tem uma visão mais assim conservadora, e vão falar, não, cara, esses caras estão extrapolando. A esquerda perdeu o rumo. E vão votar contra o Lula. É isso, né? Então não se trata de ser de esquerda ou direita. Tá? Então eu vou falar para você, irmão, não fica levantando partido, bandeira, eu sou do PL. Irmão, o PL não vai fazer nada por você. O PL pode fazer o quê? Fazer com que a gente, ao pregar para alguém, a gente fique pensando mais no partido do que em Jesus, do que no reino de Deus. Então, nós temos que amar o pessoal da esquerda, nós temos que amar o pessoal da direita, temos que abraçar a todos, mas pregar a verdade para eles. Aí goste quem gostar, doa quem doer, infelizmente. Eu não vou deixar de falar a verdade, porque as pessoas precisam ser agradadas. Não. Mas eu tenho que amá-las. E uma das formas que eu preciso fazer é não misturar as coisas. Eu voto porque eu sou um cidadão e eu quero o melhor para o povo. Né? Eu preciso. E o povo me inclui minha família, certo? Eu não quero andar por aí com medo de ser assaltado, porque a esquerda ela insiste em não endurecer as penas para os bandidos. Tá? Mas os piores bandidos são os que estão lá em cima no poder. Sim, inclusive o pessoal da esquerda, inclusive o presidente da República. Tá? Mas só que esses que estão lá em cima, eles não vêm assaltar a gente aqui na rua. Eu quero que você entenda, você que gosta desse discursinho. Os que estão lá em cima são os de terno e gravata, são os piores bandidos. Pode ser, é verdade, eles roubam os cofres públicos, eles mentem, desviam dinheiro, são corruptos, é verdade. Mas eles não fazem você passar, eles não vêm aqui na rua da nossa casa, na avenida onde a gente pega ônibus para trabalhar, eles não vêm assaltar a gente com revólver, ameaçando a nossa vida. Quem faz isso são os bandidos de rua, que, volta a dizer... Na hora de votar lá no plenário, na hora que todos os deputados se reúnem para mudar as leis e endurecer as penas, a bancada da esquerda, PSOL, PT e algumas outras, são contra. Eles são a favor dos criminosos e contra a população. Não dá mais para votar na esquerda. Tá entendendo? Já foi essa época. Não dá mais. Essa esquerda que tá aí se corrompeu. Ela perdeu a linha. Ela não olha mais pra gente brasileira. Ela olha para os seus projetos. Poder pelo poder e pelos projetos e pautas ideológicas de uma minoria que não representa o povo. Entendeu? E aí o Brasil é conservador, meu amigo. O Brasil tem a maior parte católica na religião, tem os progressistas católicos, mas a maioria é conservador. Tem também a maior parte dos religiosos também, crescendo, inclusive os evangélicos, que pelo menos 80% dos evangélicos são conservadores. Então eles não estão votando porque são contra o Lula em si, ou a esquerda em si, porque eles são contra aquilo que se tornou a esquerda.
Entendeu o que eu quero dizer? É isso. O erro é da esquerda não fazer os reparos. O erro não é do pessoal. Não fica falando da igreja de direita. Na igreja é o seguinte, ela já votou no Lula no passado. Tô tentando explicar isso pra você. Só você ver os vídeos do Malafaia votando no Lula e pedindo voto pro Lula. Você entendeu? Não tem um lado. O lado é o lado certo, o lado é o lado melhor, é o lado da justiça, é o lado que favorece. Não tem nada a ver ser de esquerda ou direita. Você entende? Eu acho que se algumas pessoas pensam que Bolsonaro usou a igreja, eu acho que você começa a pensar diferente. Eu acho que a igreja usou Bolsonaro. Ok? Pensa nisso, hein? Então é assim, Veja bem, pessoal, eu tô indo pro fim, o vídeo já tá longo pra caramba, né? Era um vídeo curto, ficou um vídeo longo. Então eu quero que você entenda isso, tá? Não dá mais pra voltar na esquerda. A esquerda, ela não defende mais as mulheres. Ela com essa vontade de liberar tudo o que o movimento LGBTQ+ quer, e que esse movimento, ao invés de pedir respeito, o movimento LGBTQ pedir respeito, eles vão e começam a ir para além do que eles deveriam ter. Por exemplo, eles querem um homem que resolve falar, agora eu sou mulher, aí ele transforma o corpo, ele toma hormônios para ficar parecido com mulher, faz, sei lá, arruma o cabelo, né, faz implante de peitos artificiais, não é verdadeiro. Né? Alguns chegam até cortar o pênis, né, para colocar uma genitália feminina, que é uma reconstrução, mas isso tudo não é assim real, é artificial, porque é implantado, né? E essa pessoa continua sendo homem na sua estrutura, biologicamente falando, tá? Só que quer afirmar que é uma mulher. Eu sou uma mulher, me respeita. Eu sou uma mulher e quer usar banheiro, e tem alguns que não fazem nem a cirurgia, tá? Tem uns que continuam lá com o seu órgão genital masculino, tem uns que não fazem nem muda muito a característica, parecendo até meio homem, meio mulher, você sabe que é um homem, vestido de mulher, e aí entra no banheiro, aí deu essa polêmica do banheiro, que é dizendo, eu sou mulher e nós temos o direito. Isso é arrebentar com as mulheres biológicas, tá? E, inclusive, teve polêmicas de mulheres trans, que elas querem ser chamadas de mulheres, os travestis. Não todos, tá? Não estou generalizando. Tem um pessoal de bom senso aí, e parabéns para os travestis de bom senso, tá? Mas esse pessoal da cartilha militante vai para cima, eles não querem saber, eles querem fazer os outros engolirem o que eles querem ditar. Eles não querem só respeito, não basta respeito, eles querem ser o que eles não são. E aí eles, dizendo que são mulheres, né, inclusive conseguiram um tempo aí participar de jogos ou de esporte feminino. Resultado, a mulher que foi nadar, que era homem na verdade, né, um travesti, né, que foi nadar, jogos de natação, adivinha, ganhou. Quem foi em segundo? A mulher verdadeira. Aquela mulher que deu sangue, lutou, tá entendendo? Para chegar ali, para conquistar. Ela disputou a natação com um homem, biologicamente. E é óbvio que ia perder. É óbvio que ia perder. Isso é um desrespeito com a mulher natural, com a mulher biológica, que inclusive tem útero e pode ser mãe. Não é uma pessoa que gesta, ela se torna mãe, é mulher. E aí, outra foi lutar, não sei se era MMA ou UFC feminino, levou um soco na boca, porque estava lutando com um travesti, que se diz mulher, que conseguiu o direito de se inscrever no campeonato feminino. E adivinha quem ganhou? Sim, o transexual ganhou. Ganhou, e ainda quebrou o maxilar da mulher. Entendeu? Então é isso, a mulher que já vive uma luta no mundo machista, né? Agora que ela está conseguindo o seu lugar, seu momento, vem essa turma aí e não sabe o seu lugar. E eu quero dizer parabéns aos travestis que dizem, eu sou um travesti, não sou mulher. Deve ter algum vídeo aí que eu vou mostrar pra você. Eu sou travesti. Se você me chamar de mulher trans, eu vou me sentir super ofendida, porque eu não sou mulher trans. Porque biologicamente existem dois gêneros. Criaram o termo higienizado de mulher trans para sucumbir e apagar a história da travesti. Porque a travesti ela traz muitos estigmas. Então a nova geração elas não querem ser conotadas como travesti. Elas querem ser conotadas como mulher trans. Mas a mulher trans e a travesti é a mesma coisa. Sim. Você entende? São só termos diferentes. Um é um termo que já existe desde quando o mundo é mundo.
Você entende? E o outro é um termo higienizado que foi criado pelo tal movimento, ou vamos dizer, pelos mercadores do movimento. Tem como eu querer ser biologicamente uma mulher cis, entendeu? Nascer com útero, com ovário, se eu biologicamente sou um corpo masculino. Existem as transições. Tem a transição do corpo masculino para o feminino e tem a transição do masculino para o feminino. Mas biologicamente são só masculino e feminino. Não tem essa de, não binário, travesti, isso. Não tem. Então, parabéns. Parabéns, é isso aí. Agora tem que ter respeito. Agora, tudo bem, se os lugares tiverem que pôr um terceiro banheiro, enfia um terceiro banheiro. Não, eu acho que aí deve ter um acordo, sabe, um equilíbrio entre esquerda e direita. Não, então peraí, vamos respeitar os transexuais e vamos ter ou banheiro neutro, né, que entra individualmente, aí tanto faz se é homem ou mulher, porque é individual, que entra na cabine. Mas se for cabine coletiva, coloca um banheiro para trans. Pronto, tá resolvido, né? Mas, o pessoal elas querem, essas transexuais ou travestis querem que digam que ela é uma mulher, como se gritam com mulher. Eu já vi uns batendo boca, gritando com mulher, desrespeitando a mulher assustada, com medo de levar um soco. A mulher biológica com medo do travesti, porque o travesti gritava com ela, eu sou mulher, sou mulher! Então eu acho que o pessoal precisa, sabe, de uma moderação aí, né? Então a esquerda, ela, quando abraça essas coisas aí, e tem os militantes lá dentro, hein? Tem. Quando ela abraça, ela vai perder voto mesmo, vai perder porque vocês não querem respeito, vocês querem passar por cima de todo mundo. É igual aquela coisa de, em nome de você, eu não me sinto homem, não me sinto mulher, então eu não sou ela nem ele, eu sou ele, então me chamem de ele. Não diga todos nem todas, hein, porque eu não me sinto, me chama de todes, tem que ser todes. Se não falar todes, sabe, é um bando de gente que chega a ter um problema, chega a ser um problema para psiquiatra tratar. Essa que é a verdade. Então assim, gente, pelo amor de Deus, tá, se coloquem, se aplumem. Tem que ter um mínimo de ordem na situação, porque senão cada um quer o que quiser, cada um faz o que quiser, as coisas não são assim. O direito é para todos, mas eu tenho que ter o meu direito quando o meu direito não atinge o direito do outro. Ok? Beleza? Espero que isso esteja bem claro, né, aqui na minha fala. Tá certo? Inclusive, igrejas, né? A igreja, por exemplo, ela vai pregar que o padrão para a união de um homem, união entre pessoas para relacionamento, seja emocional ou sexual, o relacionamento é heteronormativo, é entre homem e mulher, tá? Isso está aqui, na Bíblia, tá? É um padrão, né? E que sai desse padrão está fora da bênção de Deus. Não é, dentro do cristianismo, não é visto como uma união que agrada a Deus. Ora, isso é pensamento da igreja. Agora, não quer dizer que a igreja é homofóbica. Acho que não, isso é a nossa fé. Tá bom? Agora, o cristão não vai deixar de ter amigos homossexuais. Porque um homem se relaciona com outro homem, uma mulher se relaciona com outra mulher, ou alguém é transexual, né? É um travesti e gosta também de se relacionar com pessoas, né, de sexo igual. Olha, eu quero te dizer, a gente não tem que excluir pessoas da nossa vida por conta das suas escolhas. Ou, sei lá, porque elas acreditam que são ou nasceram assim. Cada um. Beleza. Certo? Eu não vou deixar de ter amigos homossexuais, eu não vou deixar de ter pessoas no meu círculo de trabalho, ou até de amizade, pessoas que pensam diferente de mim, porque nós somos seres humanos, cara. Vai ter gente que torce pro Flamengo, vai ter gente que torce pro Corinthians, vai ter gente que é do candomblé, vai ter gente que é cristão, no mesmo círculo de amizade, trocando ideia, dando risada na mesma mesa. Agora, quando o assunto for fé, falarmos da nossa fé, aí nós vamos ter que dizer umas verdades. Por quê? Porque pro cristão, pra você ter ideia, só Jesus salva. Para o cristão, por exemplo, Jesus é real. Agora, os deuses, por exemplo, do candomblé, da Umbanda, e dos deuses ou entidades hindus, do hinduísmo, é tudo invenção humana. Não é Deus, não são deuses, são criações humanas. Mas para o cristão, Jesus Cristo, e que inclusive é histórico, Jesus realmente existiu, o Jesus histórico, né? Ele de fato é Deus. E só ele pode salvar o homem. Ninguém pode ir para o céu se não for até Jesus e se arrepender dos seus pecados. Isso aí é um padrão para o cristão. Na hora de a gente conversar sobre isso, eu tenho que falar isso para os meus amigos.
Ó, vocês são de outras religiões, mas eu preciso saber que a religião de vocês não salva vocês. Por quê? Porque um dia a gente morre, não morre? E depois daqui tem outro lugar, não tem? Então por que você acha que Jesus veio e morreu na cruz? Hã? Veio fazer turismo na Terra? Não, Jesus veio morrer na cruz porque era a cruz para o pecador, para todo mundo. E só quem aceita esse sacrifício dele, crê nele como único Senhor e Salvador e Deus da sua vida, vai ganhar a vida eterna. Ok, ninguém é obrigado, as pessoas podem rir de mim. Ai, David, você é muito engraçado com essa sua fé. Ai, pode rir, não tem problema. Mas você não pode me censurar, você não pode achar que eu não tenho o direito de te falar isso. Até porque eu te amo. Eu creio nisso, para a minha vida e para a sua também. Então as pessoas não podem tomar como ofensa. Tá? Assim como as pessoas podem falar da religião delas para mim, é normal, eu só não vou aceitar porque para mim está definido. Então não temos que censurar a pregação. É igual a questão do homoafetivo. Olha, biblicamente vocês não podem se relacionar, se for homem com homem, mulher com mulher. Mas se eu tenho inclinação homoafetiva, o que eu faço? Você vem para a igreja, abraça o celibato, ou seja, a castidade, renega a prática, né, homossexual ou homoafetiva e vive, mesmo com a sua inclinação, vive sozinho, no sentido de não ter um relacionamento, que é a castidade, que é o celibato, né? E vive para servir a Jesus assim, entregando sua vida a Ele, adorando a Ele. Pronto, você é bem-vindo na igreja, acabou. Agora, não, mas eu quero viver a minha vida. Então é incompatível com o que a palavra de Deus prega. Você pode viver a vida que você quiser. E se você quiser lá na tua casa, né, falar com Deus, vê lá, porque é Deus que vai julgar você. Eu só tenho que falar o que a Bíblia diz para você. Agora, se você não acredita na Bíblia, se você não acha que pode servir a Deus do jeito que você quiser, você é livre para isso. Você só não pode me censurar. Inclusive, olha o que essa militância toda, por não entender o cristianismo, olha, tentaram censurar o Frei Gilson, dá uma olhada. A nossa colocação em defesa da liberdade de expressão de um religioso, o Frei Gilson, da Igreja Católica, aí o cidadão fala que nós só fazemos defender a extrema-direita, né? Que mostra o baixíssimo nível a que caiu a esquerda nacional, né? Ele não entra no mérito da nossa colocação, né? Nós, por exemplo, não concordamos com as opiniões do padre, muito pelo contrário. O que nós estamos dizendo aqui é que ele tem o direito de falar o que ele pensa. No que diz respeito às liberdades democráticas, a liberdade religiosa é uma coisa fundamental. A supressão total da liberdade da pessoa pensar, né, e falar o que pensa, em geral, começa com a supressão da liberdade religiosa. Nós sabemos muito bem, nos países cristãos, a Igreja Católica tentou, num determinado momento, suprimir completamente todas as religiões dissidentes. E a luta contra essa supressão, que era uma proibição, né, da diversidade de pensamento, do livre pensamento, foi um dos pilares de toda a luta pelas liberdades democráticas. O iluminismo, os iluministas, que não eram nem católicos, na sua maioria não eram católicos nem protestantes, muitos deles eram ateus, se opuseram à perseguição religiosa. Agora que nós vemos é a esquerda adotando essa política tenebrosa, né? A esquerda acredita que eles têm o poder da antiga Inquisição, que eles podem botar na cadeia todo mundo por falar A, B, C e D. O cidadão acredita, né, que proibir as pessoas de falar é uma coisa de esquerda, o que é uma coisa muito delirante. A maioria dos setores de esquerda, em alguma medida, defende a censura. Defende a censura por um interesse político. Como padre, estou tendo dificuldade para pregar o evangelho, você sabe disso, né? Hoje a gente não pode falar muita coisa. E veja, eu não entendo essa dificuldade do porquê que eles ficam escandalizados, porquê que eles ficam machucados, sendo que eu só estou fazendo uma proposta. Eu não estou obrigando ninguém a fazer. Eu não estou obrigando ninguém a viver o que a igreja prega. Eu não estou obrigando ninguém a viver o que a igreja ensina. Agora, eu só estou fazendo uma proposta. Se você quiser, você vive. Se você não quiser, você não vive, ué. Você é livre para escolher, você é livre para querer vir ou não querer vir, para querer fazer ou não querer fazer. Evangelho é uma proposta. Nunca se esqueça, para a sua família você vai propor, você não vai obrigar. O evangelho é uma proposta. A gente não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Deus deu algo a todos nós que se chama liberdade. Você vai se você quiser, você ama se você quiser. É uma proposta. Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo. Nós temos que defender a liberdade religiosa. Frei Gilson, ele foi denunciado ao Ministério Público por acusações de falas discriminatórias contra pessoas LGBT+, e mulheres. Ele teria utilizado o termo homossexualismo, que é considerado ofensivo, porque o sufixo ismo
costuma ser usado em doenças. Também teria classificado esse comportamento como desordem e depravação grave. Teria dito que a mulher tem um papel auxiliar ao homem. Padre da Igreja Católica, é isso? Isso. Bom, primeiro, nós temos que dizer que a mentalidade religiosa a maioria das religiões, se não a maioria, totalidade não, mas a esmagadora maioria, considera mesmo a prática homossexual como depravação. A igreja é uma entidade privada. É como um partido político. O Estado não tem que dizer o que o partido político tem que pensar. Também não tem que dizer o que a igreja tem que pensar. A esquerda deu meia volta porque, historicamente, a posição da esquerda era garantir a separação total do Estado com a igreja. Agora eles querem que o Estado mande na igreja. Não, nem a igreja tem que mandar no Estado, nem o Estado tem que mandar na igreja. A igreja é uma instituição privada. As pessoas se filiam aí, né? Se juntam a essa instituição e elas aceitam voluntariamente o que a instituição determinar. Eu não sou da igreja, não sou obrigado a aceitar. Assim como a pessoa na igreja não é obrigada a aceitar o que eu penso, que eu não sou da igreja, né? Nós temos que defender a liberdade religiosa. E não só para aqueles religiosos que têm opiniões bonitinhas, vamos dizer assim, politicamente corretas, para todas as opiniões. Nós estamos vivendo Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Então a palavra de Deus no mundo de hoje é amarga. A palavra de Deus hoje é preconceituosa. A palavra de Deus hoje é moralista. A palavra de Deus hoje ela é vista como discurso de ódio. Mas aquilo que não presta, aquilo que é vergonhoso, é visto como doce, é visto como bom. Inversão de valores. Por trás de tudo isso, existe Satanás. Por trás de tudo isso, existe o anticristo. Você entendeu? O pessoal processando evangélico, processando pastor, processando padre, processando frei, porque são cristãos e estão pregando a verdade da sua fé de forma respeitosa. Tá? Eu já vi gente pregar de forma desrespeitosa, chamando homossexual de safado sem vergonha. Isso aí sim é desrespeito. Pastor, quando você pregar a verdade do evangelho, pregue com amor, tá? Para de querer chamar os outros safados sem vergonha, porque tem um monte de pastor safado sem vergonha, tem um monte de gente hétero safado sem vergonha. Então misture as coisas. Agora, falar para as pessoas, olha, não agrada a Deus, não é uma relação do padrão de Deus. E Deus quer salvar você, Deus quer que você renegue isso, essa prática, a prática, né? E venha servir a Jesus e tal. É um direito de pregar e pregamos por amor, não podemos ser censurados, é a nossa fé. Agora, ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a ouvir, ok? Então que a gente possa ter essa liberdade, porque é um país de liberdade, de crença, inclusive, de fé. E estão querendo perseguir o cristianismo, estão querendo criminalizar a pregação. Eu vejo isso, uma militância grande trabalhando isso, inclusive com o judiciário. Então a esquerda, infelizmente, ela levanta essas pautas que eu falei, de perseguir religiosos porque pregam sua fé. Sim, não vem aqui no vídeo falar, é mentira, pastor. Não vem não. Se você vir aqui, eu vou pegar teu nome, eu vou fazer um novo vídeo, vou fazer um vídeo com os fatos, né? Porque o vídeo já tá longo, mas vou fazer um outro vídeo só falando disso aqui, para você engolir o que você tá falando. Isso né? Se o nosso presidente fofinho de barba de 9 dedos não censurar a mídia antes, né? Não, porque ele é o camarada que cuida da democracia, né? Inclusive, na democracia do Lula, a regulação da mídia, que é a censura, dizendo que você pode falar o que você não pode, é a proteção da democracia. Né? Eu nunca vi isso na minha vida. Para mim, isso aí é coisa de ditador. Só os países de ditadura censuram redes sociais. Só. Bom, mais um motivo para eu não votar na esquerda, que eu gosto da liberdade, não gosto de censura. Bom, e para finalizar, a esquerda, né, inclusive, ela está sendo bem hipócrita nisso, né? Porque ela pregou tanto contra a censura, falava tanto contra a ditadura, e agora, já que é a ditadura da esquerda, pode, né? Já que é uma ditadura a favor da esquerda, então tudo bem, né? Tudo bem. Hipocrisia, por isso que eu falo, não abraça isso não, que esse pessoal aí, eles perdem a linha. Bom, para finalizar, a esquerda também tem arrebentando com a finança, né? O Lula gastando mais do que pode, se eu não me engano, agora em 2025 saiu o relatório, né? Agora em 2026 saiu o relatório de quanto foi gasto em 2025 e de quanto arrecadou. Arrecadou os cofres públicos com taxas altíssimas, arrecadaram 3,4, sei lá, 3,2 ou 3,4 trilhões de arrecadação, né? E gastou mais de 5, alguma coisa trilhões. Ou seja, o governo está gastando quase o dobro do que arrecada. E o Brasil vai para
pro buraco. Já tem economistas, eu vou para as imagens aí, economistas falando que se não mudarem, 2027 o Brasil vai colapsar, tá? Vai quebrar. Olha aí as imagens, tá vendo aí? Isso aí não é fake news não, galera. Então, Deus me livre se a esquerda ficar no poder, se o Lula continuar. Nós vamos quebrar, a gente precisa de alguém que faça reverter esse caminho, tá? Tirar a gente dessa situação econômica. E aí eu quero dizer uma coisa, se isso acontecer, você que é aí militante de esquerda, você acha que quando o Brasil quebrar vai sobrar dinheiro para você? Mas você acha que sem dinheiro os caras vão olhar para você, tadinho. Meu, vai começar a cortar com os pobres. Não vai cortar lá em cima. Lá em cima são os últimos a serem atingidos, querido. Os primeiros a se arrebentarem serão os necessitados. Vão começar a cortar bolsa social, serviço social vai começar a diminuir, né? Vão começar a diminuir. Aliás, já fazem isso, né? O governo teve que várias vezes já, nesse governo do Lula, ele teve que cortar a verba da educação várias vezes, em vários anos seguidos, né? Tem prova disso, tá? Só você investigar, né? Tá saindo em todos os jornais, inclusive, né? E também agora tá querendo cortar da educação, cortar da saúde. Veja, um pobre também precisa de educação e saúde. Aí se ele vai para poder pagar suas dívidas, vai cortar de lugares essenciais, nós estamos perdidos. Então é esse o governo que você quer? Um monte de gente indo embora para o Paraguai, onde não tem taxa. As taxas são justas, para fugir das taxações. O Brasil é um dos países do mundo que mais cobram impostos. Ou seja, o trabalhador, que o PT, que é o Partido do Trabalhador, que já não é mais, não está defendendo o trabalhador em nada. Porque o trabalhador, eles falam de ganhar mais dinheiro, não, precisa aumentar o salário do trabalhador. Mas como? Se os cofres públicos estão sendo esvaziados? Vai aumentar o salário do trabalhador com o quê? Aí, ao mesmo tempo, aumenta as taxas. Aí, o que acontece? O trabalhador que ficou feliz, o bobo, o tonto e a tonta enganado, né? Iludido, que fica, olha, eu ganhei R$300 de aumento. Ele não percebe que esses R$300 de aumento vai ser aumentado taxas sobre mercadorias e um monte de outra coisa. Na economia, porque precisa ajustar os gastos. Aonde vai aumentar as coisas? No mercado, querido. Então, você teve um aumento no salário, mas o mercado ficou mais caro. Então, deu 6 por meia dúzia. Ele só te enganou. Ele fez você olhar o olerite e falar, olha, aumentou tanto. Puxa, olha, ganhei tal benefício. Uau, benefício de tanto. Uau. Tá até falando de ano que vem, se ele ganhar, né? Ele vai colocar o 14º salário. Ó, todo mundo, eita, uau, né? Que bênção, né? E ele vai tirar esse dinheiro da onde? Esse dinheiro vai ter que aumentar taxas para arrecadar esse dinheiro aí. E aí, o que acontece? Você ganha, ele dá com uma mão e tira com a outra. Parece o diabo, né? Dá com uma mão e tira com a outra. Tá entendendo? Ele faz de tudo para dar um reajuste mais justo, né, que seria de fato, porém, como tem um descontrole das finanças, ele precisa aumentar as taxas sobre um monte de coisa para poder cobrir gastos, né? E aí você vai no mercado e você vai pagar um absurdo nas coisas lá e vai ficar mais, sei lá quantos anos sem comer picanha. Vai continuar comendo abóbora, tá certo? Se der para comer abóbora. Bom, e para finalizar, a esquerda também tem colocado o STF, né? Veja, olha como que é absurdo. O Zanin, ele era advogado do Lula. Você acha que ele poderia ter sido indicado para o STF? Cara, isso é imoral. Na hora de tomar uma decisão, ele vai tomar decisão a favor de quem? Da esquerda, do PT, do Lula. Ele não vai ser imparcial. Ele não poderia estar lá, porque ele foi advogado do Lula, ele tinha um vínculo já com o Lula. O Messias era para ser mais um. Aí o Senado teve um bom senso e impediu o Messias de assumir a vaga no STF. Agora, recentemente, 2026. Né? Foi uma derrota pro Lula aí. Mas, veja, o Messias era meu parceirão do Lula de política há muito tempo, já foi até ministro do Lula. Agora, me diga, como que você pode fazer um negócio desse e enfiar o cara no STF? Gente, é imoral. Imoral. Aí, outra coisa, o Flávio Dino. O Flávio Dino era do Partido Socialista. Não é? Partido Socialista Brasileiro? O cara é da esquerda. O Lula, quando ele indicou o Dino, o Flávio Dino, para assumir o STF, como ministro do STF, ele disse, finalmente o STF tem um companheiro, né, comunista. Ou seja, o STF tem um comunista agora. Quer dizer, o STF tem um comunista. Então o STF, que era para falar, cara, eu não sou nem comunista, nem capitalista, não sou nada, não sou socialista, eu sou pela justiça, pelo guardião da Constituição. Aqui eu tenho que ser neutro. Não, ao invés disso, o Lula aplaude e fala, agora temos um cara comunista lá. Esse cara você acha que ele vai ser parcial? Era companheiro de luta, né, da esquerda junto com o Lula há muitos anos. O cara tinha sido até governador do Maranhão, político. Políticos deviam ser impedidos de assumir STF. Porque ele tem envolvimentos, ele tem vínculos, ele tem conhecidos, tem pessoas, ele não deveria estar lá.
Gente, pelo amor de Deus, aí vai vir desculpa a expressão, eu sou um pastor, não deveria, vai vir um idiota aqui e vai falar que eu tô errado ainda. Você tem que ser muito idiota de falar que eu tô errado. Não interessa se é de direita ou de esquerda. É pra ser idiota, não tem lado, né? Não interessa também se você tem diploma na Universidade Federal, porque tá cheio de diplomado idiota. Bom, e aí eu deixo essa imagem aqui, ó, o Lula entrando de mãos dadas, braços dados aí com a Carmen Lúcia. Olha que absurdo. Isso aqui não acontece em país sério. Tá? Então a máquina pública, as instituições, os órgãos do judiciário estão recheados de gentes que militam a favor do Lula. Então a justiça ela não está sendo mais parcial. Então a gente precisa tirar o Lula enquanto há tempo. Porque se ele ficar mais um pouco, já era, pessoal. Não vai sair mais do poder, nunca mais. Porque ele tem todo o aparato público, toda a máquina a seu favor. E o judiciário. Porque agora o judiciário ele faz assim, né? Ele vai lá e ele invade o outro poder. O legislativo vota o negócio, ganha, faz a votação, é decidido lá no legislativo que faz as leis, o STF vem com a caneta e diz que a lei não valeu e cancela a lei. Ou seja, muita coisa que a esquerda tem feito pela canetada do STF, que está militando ao invés de ir sendo um judiciário imparcial. É isso. Bom, então não tenha lado, mas vote pelo certo. Então quando alguém fala, por que você está votando na direita? É por causa do Bolsonaro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sei nem se vou votar no Flávio Bolsonaro. Né? Não sei, estou pensando aí no Zema. Não sei, talvez vote no Flávio. Mas uma coisa é certa, irmão. No Lula não vou votar mais de jeito nenhum. De modo algum. Nenhum da esquerda que representa PT e PSOL. Tá? Nenhum. Bom, fico por aqui. O vídeo ficou longo. Espero que você tenha visto até aqui. Compartilha com alguém. Dá um joia. E por que eu falei isso? É que eu quero fazer um vídeo político? Não, eu sou um pastor. E as pessoas da igreja sofrem. Elas sofrem com emprego, desemprego. As pessoas sofrem porque vão usar o SUS e tá tendo, por conta dos cortes, né, que tá tendo, a gente tá tendo atendimento ruim. A gente tá tendo, isso tudo é culpa do governo federal. A gente tem problemas na educação, cortes, e eu tenho membros da igreja que precisam do serviço público. As pessoas estão com medo de andar na rua serem assaltadas porque o crime com o PT e com o PSOL eles têm facilidades. Entendeu? Não tem nada que piore para eles. Então, piora para o cidadão, fica com medo. Agora pro criminoso fica bom. Diálogo cabuloso, né? Com a esquerda. E é real, tá, pessoal? Vem falar abobrinha aqui não, porque isso é verdade, tá? Quem fala a verdade não deve ter medo de nada. Eu só falo a verdade, é isso. Então é isso, por isso, não dá mais para continuar com esse governo. E além do que o Brasil pode colapsar em 2027. E eu sou um pastor, eu posso dizer para vocês, eu tenho que cuidar da minha própria vida, da minha família. Lembrando você que eu não sou assalariado da igreja. Um dia talvez eu seja. Né? É justo que um pastor tenha um salário digno. Não que seja um mercenário, como muitos são. Né? Mas a maioria dos pastores não, tá? 80% dos pastores, quando ganham salário, é de 1 a 2, estourando 3 salários mínimos numa igreja. A maioria é de 1 a 2 salários mínimos. 80% de todos os pastores. Então essa história de usar pastores como ladrões, mercenários, que enriquecem, vocês estão falando da minoria. E os pastores, a maioria, não é isso. A realidade é outra. Os pastores estão nas periferias, estão nas favelas, e às vezes trabalhando sem salário nenhum, né? De modo totalmente voluntário, e ouvindo pessoas, ajudando pessoas, orando por pessoas, visitando pessoas em hospitais, chorando com os que choram, né? Apoiando as pessoas, criando projetos sociais também, onde o governo tem falhado, o Estado tem falhado, a igreja está presente. Inclusive levando cesta básica às pessoas, aos necessitados. Então, lava a sua boca imunda antes de falar da igreja e dos pastores, tá? Porque a minoria que vocês acusam, com razão, são os mercenários. Mas não confunda isso com os pastores na geral, ok? Bom, e aí eu falo isso porque eu também sou trabalhador, também pago impostos, certo? E hoje, futuramente, talvez eu ganhe um salário pastoral, mas hoje não, eu trabalho, certo? Eu, minha esposa, nós trabalhamos e ganhamos o nosso próprio sustento para pagar nossas contas. E eu sirvo a igreja com dedicação no outro horário, ok? Futuramente, não sei, mas hoje, em 2026, é assim que funciona. Mas eu sei da luta dos irmãos, como eu também tenho luta, né? E a gente não quer um Brasil quebrado. Por isso, não votarei no Lula. Isso não é um vídeo de política, é um vídeo de justiça. E nós precisamos pensar no melhor. Se nós amamos, precisamos pensar no melhor para as pessoas que caminham conosco. Deus abençoe você, dá um joinha no vídeo, compartilha com alguém, tá bom? Dá um like aí, compartilha com alguém e se inscreve no canal. Um abraço, até o próximo.